Muito bem, minha gente. Eu queria, então, nesse segundo momento do nosso congresso de hoje, a nossa quarta, na verdade, plenária, que é com o nosso querido irmão, já conhecido de todos nós, Dr. Paulo Romero. Ele vai falar hoje sobre o líder de carne e osso, cuidando de si e do rebanho. Nosso irmão Paulo Romero é fundador e pastor da Igreja Cristã da Trindade, em São Paulo, é bacharel em jornalismo, mestre em teologia pelo Gordon Conwell Theological Seminary em Boston, Massachusetts, é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, foi ordenado pastor pelo Southern California District Council of the Assemblies of God, Estados Unidos, é professor de teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pesquisador dos movimentos pentecostais no campo religioso brasileiro e de novos grupos religiosos, autor de um best-seller aí conhecido por todos, que é o Super Crentes, publicado ali pela Mundo Cristão. Temos hoje a enorme satisfação de receber esse que é um amigo querido, amigo de longa data. É um prazer enorme ter você conosco, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que a gente possa ter uma palestra abençoada, como sempre. A única coisa que sinto falta, Paulo, é de chegar aí e te dar um abraço, viu, meu irmão? A saudade é grande. Mas que Deus te abençoe, estamos aqui felizes de poder te ouvir e poder ter esse tempo contigo, tá bom, meu irmão? A palavra é para você. Muito obrigado, Jonas, você foi muito generoso para comigo. Apenas fazendo uma correção, eu não sou mais professor na Universidade Mackenzie. Eu fui até o ano passado com muita gratidão a Deus pelos 15 anos que eu passei na Universidade Mackenzie, e foi muito bom para mim, graças a Deus. Mas eu quero cumprimentar a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus e dizer que estou muito feliz de participar deste congresso, de estar aqui com vocês para tratar de um assunto que é sempre atual, as questões que envolvem o ministério pastoral. A pedido da editora do congresso, do qual participamos neste momento, eu vou trabalhar com vocês o livro O Líder de Carne e Osso. Né? Essa foi a proposta que a editora me fez para este congresso. Então, O Líder de Carne e Osso, subtítulo é Como Lidar com a Pressão e as Expectativas do Ministério. Eu, rapidamente, quero fazer uma apresentação do livro, falando do seu autor também. O autor foi pastor batista nos Estados Unidos, onde desenvolveu seu ministério desde 1977. Ele foi diretor executivo da Graybury International, um ministério focado na assistência e desenvolvimento de líderes cristãos. E trabalhou por mais de 30 anos com liderança, aplicando neste livro, O Líder de Carne e Osso, os conhecimentos e os fatos vivenciados em sua vida. O Ministério Internacional Graybury foi originalmente estabelecido em 1993, depois que Colin Buckland se engajou numa pesquisa detalhada sobre as necessidades dos líderes cristãos. Os resultados da pesquisa o levaram a começar o ministério. Por muitos anos, a organização internacional Graybury tem se envolvido no cuidado e desenvolvimento de líderes cristãos, missionários e organizações cristãs ao redor do mundo. Esta obra, como o próprio autor coloca, ela foi produzida para ajudar qualquer líder cristão. Aliás, os líderes cristãos precisam de ajuda, porque eles enfrentam grande tensão, e sabemos que o ministério e a igreja são fontes de tensões e de encrencas também. São fábricas de encrencas, né? Tem este lado negativo, tem muita coisa positiva, mas tem esse lado também. O Líder de Carne e Osso é um livro arejado, é fácil de ser lido, de leitura agradável. E ele está dividido em 10 capítulos com os seguintes temas. No primeiro capítulo, uma introdução sobre o autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento. No segundo, como fazer e manter um diário. No terceiro, a natureza do chamado ministerial, uma análise do chamado ministerial.
Em quarto lugar, são as expectativas relacionadas ao ministério e à vida do líder cristão em geral. No quinto capítulo, teremos a influência e a autoridade no ministério, porque o ministério ele oferece poder de influência, né? Status, muita coisa aí que pode se transformar em manipulação. Então, ele trata também dessa questão muito importante. No sexto capítulo, ele trata da vida familiar do líder e as pressões do ministério. Como é que fica essa relação? No capítulo 7, ele trata da sexualidade e o trabalho ministerial. E no capítulo 8, fala da prática devocional, como é o relacionamento do líder com Deus. No 9º e no 10º capítulo, ele então trata de um tema só, a estafa, o estresse no ministério. No 9º capítulo, uma análise da estafa ministerial. E no 10º, sugestões para sair dessa análise ou para evitar a estafa ou se recuperar dela também, né? Então, vocês já perceberam, queridos, o grande desafio diante de mim, resumir 10 palestras numa só. Vai ser muito difícil trabalhar, fazer essa conquista, realizar esse feito. Então, eu vou tratar daquilo que for mais importante, resumindo os temas mais importantes. Um dos pontos fortes dessa obra, O Líder de Carne e Osso, são os estudos de caso. Eles abundam. O autor usa muito história de pastores, de casais, de família do pastor, de igrejas, situações, desafios que ilustram, né, os seus ensinos. E eu confesso para vocês que, de vez em quando, a leitura deste livro me causou desconforto, porque coloca o dedo em muitas feridas. E eu mesmo me senti desconfortável várias vezes. Por quê? Bom, porque tem coisas aqui no livro que eu deveria fazer e não faço. E tem outras coisas que eu deveria fazer, que eu não deveria fazer e acabo fazendo. E aquele conflito de Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, isso faço. Mas eu creio que o assunto do livro, o tema do livro é um tema perene, porque com exceções das estatísticas, o livro é perene, com exceção das estatísticas, as questões abordadas sempre ressurgem no ministério eclesiástico ao longo do tempo. Sempre há dificuldade com sexo, com tempo, com vaidade, com questões negativas, com família, com questões do coração, questões internas, externas, sempre vão fazer parte aí da vida dos líderes cristãos e eles têm que aprender, à luz da palavra de Deus, a tratar com tudo isso. Uma outra coisa é que nós vivemos uma escassez de referências ministeriais, né? De referenciais ministeriais. Nós estamos muito pobres, né, de referenciais nos dias atuais. Eu me converti na década de 70, então eu conheci uma outra geração de líderes que alguns deles eu considero grandes exemplos e até hoje, apesar deles já terem falecido há muito tempo, eles marcaram a minha vida pelo exemplo, pela humildade, pela dedicação ao trabalho do Senhor. Então, por exemplo, os luteranos, eles têm um referencial que é Martinho Lutero. Os presbiterianos têm um referencial que é João Calvino. E os metodistas têm John Wesley. Mas grande parte do campo religioso brasileiro permanece sem bons referenciais, tanto teóricos como práticos, para o ministério pastoral. Outra coisa, eu vou me ater somente a este livro, porque eu não tenho tempo para tratar de tudo, né? E vou compartilhar também com vocês algumas coisas que eu vivi, que eu vi e que eu ouvi ao longo do meu ministério, porque eu creio que as ilustrações vividas, né, as experiências vividas, são as melhores ilustrações, né? E eu quero começar com um versículo que me motivou a colocar um subtítulo nessa palestra, O Líder de Carne e Ossos, cuidando de si e de todo o rebanho. E o texto, ele está em Atos capítulo 20, versículo 28. Mas se você, depois, com o tempo, verificar Atos capítulo 20, a partir do versículo 17 até o 38, o apóstolo Paulo estava na cidade de Mileto, onde ele mandou um recado para que os líderes de Éfeso, os anciãos,
ou bispos de Éfeso fossem vê-lo, porque ele queria falar-lhes. E Paulo sabia que essa era a última vez que ia falar com estes homens. E as palavras de Paulo são solenes e são proféticas neste texto. Quando chega no versículo 28, ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, é muito interessante que o apóstolo Paulo coloca: cuidem primeiro de vocês. Cuidem de vocês primeiro. Primeiro, depois cuidem do rebanho. E eu fico me lembrando daquele momento no avião, quando nós somos orientados logo um pouco antes da decolagem, e a tripulação, então, orienta. Se a pressurização cair, máscaras surgirão no ar da sua cabeça, coloca a máscara primeiro em você, para depois atender as pessoas necessitadas ao seu redor, seja criança ou quem tem uma limitação física. Então, cuidar de si primeiro. Porque se o pastor, se o líder não cuidar de si, provavelmente ele não conseguirá cuidar do rebanho também. E é muito interessante o desafio também que Paulo coloca neste versículo, que é cuidar de você mesmo e de todo o rebanho. Todo o rebanho. Eu não sou pastor de uma maioria. Eu também não sou pastor de uma minoria. Eu sou pastor de todos. Se eu pastoreio uma igreja, então eu tenho que cuidar de todo o rebanho. E é lamentável que isso não acontece em muitos círculos ao nosso redor, nós sabemos disso. Por exemplo, tem muitos pastores que têm uma preferência muito grande para pastorear jogadores de futebol, empresários e assim por diante. Mas eu entendo que toda pessoa que entra pela porta da igreja adentro é alguém que Deus está mandando, enviando para eu cuidar, e eu tenho que fazer isso por amor a Deus e a sua palavra. Bom, no primeiro capítulo, o autor, então, ele fala da importância do autoconhecimento. A pergunta, quem sou eu, diz ele, é a essência, é a chave do autoconhecimento. Uma das maiores descobertas que podemos fazer, diz ele, é descobrir quem somos. Mas, para isso, é preciso permissão, baixar as resistências, né? Ou abrir mão das resistências. Porque o autoconhecimento, a busca disso, pode ser um assunto incômodo para muitas pessoas. Algumas até se sentem ofendidas se lhe disserem que precisam desenvolver isso. E o autor coloca assim que muitos cristãos se dedicam mais tempo em conhecer os outros do que em conhecer a si próprios. E é verdade. Uma vez, em São José dos Campos, faz muito tempo, um irmão veio me falar: eu estou buscando o dom da revelação, para Deus me mostrar quais são os pecados dos irmãos. Eu quero que Deus me mostre, né? Eu quero ter o dom de revelar os pecados. Eu fiquei muito preocupado com aquele irmão, porque não é uma coisa muito saudável para se buscar. É muito complicado isso, né? Outros consideram o autoconhecimento uma prática infrutífera, egoísta, ficar pensando sobre si mesmo. Não, não é. A Bíblia ensina que nós devemos amar a nós mesmos também. E é muito interessante que o autor coloca o texto de Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 31, quando um escriba pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E a resposta de Jesus foi muito clara. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu poder, e o próximo como a você mesmo, ou como a ti mesmo. Então, o autor diz que nós não podemos nem sequer começar a amar o próximo se não sabemos como amar a nós mesmos. E aí ele coloca a questão do medo, que tem muita gente que, por medo, não quer entrar nessa busca do autoconhecimento. E o medo rouba a nossa liberdade, né? Tem pessoas que crescem sem saber se valorizar e temem conhecer a si mesmas, né? Tem medo de descobrir que são inúteis, estúpidas, feias e até outros aspectos negativos, né? Então, eu mesmo venho de um contexto onde você não podia elogiar ninguém. Se você dissesse para o irmão: nossa, você pregou bem, não precisa falar, irmão, o diabo já me falou. É complicado conviver com isso, né? Eu mesmo tinha muita dificuldade de receber uma palavra de afirmação, um elogio.
Eu tinha muita dificuldade com isso. E depois, com o tempo, eu fui aprendendo a declarar o amor cristão faz parte de uma espiritualidade saudável, sem partir para coisas negativas, né? Uma outra coisa também que ele diz, que em busca do autoconhecimento, é que devemos mapear o passado, né? Mapear eventos ao longo da vida. Por exemplo, o perfil da pessoa, o seu perfil, quando e onde você nasceu. Quais foram as situações positivas e negativas ao longo da sua vida? Né? Aprender a refletir, né? E ele coloca aqui o Salmo 46, versículo 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, né? Então, a busca do autoconhecimento passa também pela quietude. E a quietude é um bem muito escasso na atualidade, muito escasso, porque nós vivemos numa época de muito barulho, né, de muitas vozes, né? Então, é preciso a quietude também. Ele fala também que nessa busca do conhecimento, ela vai nos ajudar na maturidade emocional. Porque muitas decisões e escolhas feitas pela liderança da igreja são motivadas por emoções, às vezes até temperamento difícil, né? Gente de pavio curto, gente que precisam se afirmar o tempo todo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o pastor tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem gente que faz isso, né? O tempo todo se afirmando, porque elas são inseguras, né? Elas são inseguras. Outros são depressivos, outros são brincalhões ao extremo. O ministério é desenvolvido só na piada, só na brincadeira o tempo todo. O humor é muito importante, é muito bem-vindo, mas ele não pode ser empregado na dose errada, né? Então, o autoconhecimento inclui um aumento da nossa maturidade emocional. E isso vai nos levar a sentir a vontade sobre nós mesmos, sem obsessão pela perfeição, sendo capaz de aceitar a nós mesmos, né? Eu, por exemplo, não tenho dom para muita coisa. Eu não tenho dom para música. Eu não canto, eu não tenho ritmo, eu não toco instrumento nenhum. A música não é minha área. Eu gostaria que fosse, mas eu não vou me sentir miserável, porque Deus não me deu dons nessa área. Eu vou ver o que Deus me deu e eu vou colocar aquilo em prática, aquilo que Ele tem me dado, e isso é o mais importante, não é isso? Também existe aqui, o autor coloca, a maturidade emocional e valores espirituais, porque o mundo ocidental é uma corrida maluca, né, devido ao espírito competitivo. E o valor das pessoas é medido pelo dinheiro. Agora, para o cristianismo, o dinheiro não determina o valor. É muito importante termos isso em mente. E por isso, a maturidade emocional, junto com a espiritualidade, é importante porque há líderes que são capazes de pregar sobre paz, sem experimentá-la, sobre ética, sem exercitá-la, ou então sem amor ao próximo, mas eles não dão muita importância a isso. Então é preciso haver uma coerência entre aquilo que nós pregamos e o que vivemos, né? Isso se chama ética pastoral, ou ética bíblica, ou ética pastoral. Muitos pastores fracassam no ministério porque não são capacitados para todas as funções e nem podem ser. Um pastor não pode ser um bom pregador, um evangelista, né? Ao tempo todo, né? Às vezes ele é um bom pregador, mas ele não é um bom evangelista. Às vezes ele é um bom pastor, mas ele não é um bom evangelista e assim por diante. Poucos são os líderes cristãos que possuem todos esses talentos. Poucos são. Né? Eu me lembro, por exemplo, de uma igreja na Califórnia que eu visitei algumas vezes e eu percebi que o pastor, ele de vez em quando ele pregava. Ele não pregava muito. Mas quem muito pregava era a sua esposa, ela pregava muito bem. Mas ele era um exímio administrador, então ele sabia o lugar dele. A minha área é a administração. E a minha esposa, ela prega, então ela pregava mais do que o pastor fazia. Então este livro baseia-se na necessidade do líder de se aprofundar no autoconhecimento. E este capítulo é apenas uma introdução de um tema muito vasto, né? No capítulo 2, ele fala sobre a necessidade de escrever um diário. E aqui vou revelar mais uma fraqueza minha para vocês. Eu nunca fiz um diário. Me lembro uma vez, eu me lembro há vários anos, quando eu trabalhei
numa instituição e o meu colega, o meu diretor, ele tinha o costume de fazer o diário. Todo dia ele anotava. E quando chegava o fim do mês, que ele tinha que preparar um relatório para a liderança, era fácil para ele preparar o relatório, porque os dados estavam ali. Então, o diário ajuda muito. O que é um diário? É uma ferramenta muito útil na busca pelo autoconhecimento. O diário nos permite um melhor contato com o que acontece na nossa vida. Podemos registrar o que sentimos no momento exato. E o Buckland, o autor, ele apresenta algumas sugestões práticas sobre como tirar proveito do diário. Ele acaba citando também aqui o diário de John Wesley, que é um modelo que ele recomenda também. Agora, o ritmo de vida hoje é muito corrido. Não é como antigamente, as viagens mais demoradas, se viajava menos, o ritmo era mais lento. Hoje não, o ritmo é apressado. Tanto que a maioria das pessoas que me ligam, pastores, pessoas que me ligam para me convidar para algum evento, a primeira pergunta que essa turma faz é: e aí, Romero, na correria? E essa pergunta foi me incomodando. E hoje eu quero fazer menos para fazer melhor. Não quero ficar na correria. Não quero agir no ativismo, no hiperativismo, porque isso é o oposto da preguiça. Assim como a preguiça ela não serve, não é bem vista na Bíblia, quer dizer, também o hiperativismo não vai nos ajudar em muitas coisas, né? O diário, a escolha para você escrever um diário, a escolha do ambiente é importante. O ideal é um local silencioso e ficar sozinho, né? E uma coisa também muito importante, é útil anotar a data, dia, mês e ano, o dia da semana e as horas. É também bom descrever, anotar e descrever o que vemos à nossa volta, descrever o nosso estado de espírito, de saúde, as variações de humor e as suas causas, isso ajuda também, né? E nós vamos ver também que escrever algo para Deus é uma forma útil que muitas pessoas usam para manter um diário. Podemos também usar o diário para registrar nossas experiências espirituais, os períodos secos e verdejantes, né? E por causa dessa palestra, que eu venho preparando já há bastante tempo, e lendo sobre isso, eu comecei a fazer um diário. E eu quero daqui para frente mantê-lo, nem que seja algumas linhas por dia, às vezes escrevo menos, às vezes mais, mas este livro já causou um efeito positivo em mim de escrever um diário. Quem sabe lá na frente eu vou precisar dessas informações para outras coisas, isso vai me ajudar. Ele cita também o autor, Ronald Gluck, em seu livro Como Manter um Diário Espiritual, e ele apresenta algumas razões para termos um diário. Podemos conhecer melhor a nós mesmos. Auxilia-nos no nosso período devocional. Serve de guia para tomarmos decisões. Ajuda-nos a entender e organizar a vida. Ajuda a extravasar as emoções, né? Ajuda-nos a estar mais cientes do nosso dia a dia. Melhora a nossa expressão e criatividade. Ajuda-nos a estabelecer alvos e a gerenciar nosso tempo. E ajuda-nos a lidar com problemas também, né? Agora, tudo isso é como a leitura da Bíblia. É preciso disciplina, autodisciplina para colocar isso em prática. Nós sabemos disso. Bom, no capítulo 3, ele fala sobre o chamado ministerial, né? Porque para algumas pessoas o chamado pode ser algo simples, mas para outras pessoas pode ser algo complexo. A maioria de nós gostaríamos que um anjo descesse do céu e pegasse a gente aqui pelo pescoço e levasse para um lugar e mostrasse: é aqui, é isso que você vai fazer. Mas geralmente não é isso que ocorre, né? Há toda uma trajetória, um processo no chamado ministerial. De onde vem a compreensão do nosso chamado ministerial? Para alguns pode ser pontual, pode ser uma coisa pontual, como foi com o apóstolo Paulo em Atos 9. Jesus apareceu para ele perto de Damasco, falou com ele e já o recrutou para o ministério. Para outros, como eu disse, pode ser um processo. E tem muita coisa que influencia o nosso chamado. Uma delas são as experiências. A experiência de conversão, a vida em família, pessoas que conhecemos, irmãos na igreja,
olhando para uma ou outra pessoa na igreja, um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, nós nos sentiremos inspirados para fazer também alguma coisa para Deus e seguir ali o exemplo deles. Eu recebi a Cristo numa quinta-feira à noite, numa Assembleia de Deus em São José dos Campos. Quinta-feira à noite. E na noite seguinte eu já estava na rua distribuindo folheto com os irmãos. Eu sabia o que falar? Eu não sabia. Eu não sabia o que falar. Apesar de já ter passado 5 anos num convento, num seminário católico, me preparando para ser padre, mas eu não sabia o que falar. Mas eu já estava lá ao lado de alguém, distribuindo folhetos. Isso eu podia fazer, aprendendo o que fazer. Aprendendo o que fazer. Muitos se sentem incapazes. Por que muitos entram para o ministério? Muitos se sentem incapazes na sociedade e veem o ministério como uma solução de problemas. Outros acham que Deus seria um patrão melhor do que aquele que ele tem no momento. Então o ministério serve como uma fuga, né? Outros chegam dizendo assim: eu não passei no vestibular, e então eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. E esse é um chamado ministerial com base na ignorância, na falta de preparação, de conhecimento para se prestar um vestibular. É muito triste isso, né? E é muito interessante também que na Bíblia, os homens que foram chamados para o ministério na Bíblia, eles também resistiram. O caso de Moisés: Senhor, eu não sei falar. Jeremias: Senhor, eu sou uma criança, também não sei falar. Isaías: eu sou homem de lábios impuros, e assim por diante. E eu também resisti. Eu estava muito envolvido na obra de Deus como jovem em São José dos Campos, muito trabalho. Foram os anos mais produtivos da minha vida, os 8 anos que eu passei ali frequentando a igreja antes de sair do país. Mas eu não queria ter o título de pastor. E eu fui fugindo, até que quando eu estava na Califórnia, no meu primeiro mestrado, um professor meu disse que queria sair comigo para tomarmos um café, comermos alguma coisa juntos. E ele então me questionou: Paulo, você precisa de uma ordenação ministerial. Um diploma, um certificado de ordenação não impressiona nem a Deus nem o diabo. Ninguém deles vai ficar impressionados. Mas para você desenvolver o trabalho, você precisa de uma credencial. Então eu me submeti a um processo de ordenação e fui ordenado ali pela Assembleia de Deus do Distrito Sul da Califórnia. E é interessante que os homens na Bíblia, que Deus chamou, que Jesus chamou, eles estavam ocupados. Moisés estava ocupado, como Eliseu, como Pedro, como André e como Mateus, que estava também trabalhando na alfândega, né? Agora, nós somos chamados para fazer o quê? O que Deus está me chamando para fazer? E neste momento é muito importante conversar com alguém, um líder espiritual, um pastor, um professor, né? E professor também, você vai ter que tomar cuidado, que nem todos os professores são espirituais. Nem todos os professores vão ter uma palavra boa para te falar. Eu, ao longo da minha carreira acadêmica, eu conheci professores cretinos, cafajestes, né, sem caráter, mas eles sabiam a Bíblia, né? Eles sabiam. Eles transmitiam com muita propriedade, eles estavam no topo da pesquisa, mas eles não valiam nada. Então, você precisa, neste momento, observar, discernir, né, de quem você vai buscar ajuda para te ajudar, para orientá-lo nessa questão aí tão importante, né? Nem sempre o chamado é direto e claro no primeiro momento. Alguns motivos relacionados com a questão do chamado aparecem logo aqui em seguida, né? Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer para você, tem pessoas, né, que não querem fazer nada na igreja. Estão sentados e você pergunta: irmão, por que você não se envolve? Estou esperando Deus me revelar, ou Deus me falar. Estou esperando Deus me chamar. Não, Deus já te chamou na conversão. Então você está ali, sirva a igreja, envolva-se em tudo que você for capaz de se envolver e puder envolver. Porque tem coisas que você não vai conseguir se envolver. Quem não tem voz não pode cantar no coral. Quem não tem voz, como eu, não vai cantar no coral. Então, mas você pode se envolver em muitas ou em algumas tarefas da igreja, né? Alguns, por exemplo,
querem basear a sua chamada no emocionalismo, né? E, às vezes, responder um apelo emocional para servir a Deus pode ser algo vindo de Deus. Entretanto, pode ser uma reação passageira, que não se sustenta por toda uma vida de trabalho no ministério. Se foi com base na emoção, aquilo não vai durar não terá uma duração né, mais longa, né? Outros têm um sentimento de culpa, né? Veem Deus como alguém exigente, iracundo. Então eu vou lá obedecer, vou correr, para não ficar mais com raiva de mim ainda. Não é essa, não deve ser essa a motivação, né? Outros buscam o ministério cristão porque querem poder, querem prestígio, querem fama, querem serem reconhecidos, né? E aí entra o culto à personalidade, que é uma faceta muito perniciosa, eu diria, no campo religioso brasileiro, no meio dos evangélicos. Muitos líderes endeusados, né? Muitos transformados em ídolos, muitos líderes transformados em ídolos. Isso é muito ruim também para o ministério pastoral. Me lembro uma vez, eu estava na universidade, estava dando uma prova para os alunos, aplicando uma prova. Enquanto os alunos faziam prova, eu estava sentado à mesa, lendo um livro, e, de repente, um dos alunos que terminou a prova veio e ajoelhou-se do meu lado. Eu estava sentado, para ele ficar na mesma altura que eu, e ele, então, me fez uma pergunta: professor, como é que eu posso chegar lá? Porque eu vejo que o senhor é um escritor conhecido, o senhor é isso, aquilo, o senhor chegou nisso e naquilo. Como é que eu faço para chegar lá? Quando o aluno me fez aquela pergunta, eu fiquei muito triste. Eu fiquei ao mesmo tempo com pena. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo de errado aqui? E a minha resposta para ele foi: não faça nada. Não faça nada. Tá? Simplesmente ame a Jesus. Ame o Senhor. Ame a Deus e a sua palavra. E deixe que Ele te conduza. Que Ele te conduza. É muito ruim quando as pessoas querem entrar para o ministério já olhando nisso. Eu quero ser como aquele, eu quero ser como aquele negócio. Eu acho que muita gente, não tenho certeza, que muitos líderes quiseram ser como Billy Graham, famoso como ele, encher estádios como ele. Mas Deus não tem isso para todos, né? E devemos ser felizes naquilo que Deus tem para fazermos. Porque o mais importante no ministério pastoral, ou na vida cristã em geral, não é sucesso. O mais importante é ser fiel. O mais importante não é nem ser feliz. Ser fiel é mais importante do que ser feliz, né? Porque nós vamos para o céu e a felicidade já está garantida com toda certeza, né? Uma outra coisa também que age muito no ministério pastoral, nesse chamado, é que as pessoas trazem consigo uma bagagem, né? Uma coleção de características psicológicas, emocionais, espirituais. Algumas delas são positivas e saudáveis, outras são negativas e destrutivas. E como parte da sua caminhada de autodescoberta, a pessoa deve tratar disso, né? Analisar essa bagagem e refazer as malas, né? Que é muito importante. Uma outra questão também que a gente vê aqui, nós vamos ver a questão da expectativa no ministério. A expectativa que o líder cristão tem de si, que a família tem dele, que a igreja tem dele, isso também é importante. Porque todos nós temos expectativas, criamos expectativas. Quando vamos viajar, esperamos que as coisas corram bem, que nenhuma mala se perca ao longo do caminho, que não haja problemas com documentação e assim por diante, que os hotéis sejam de fato aquilo que vimos no site, né? O casamento seja a bênção que esperamos, que a igreja agora na qual eu passo a frequentar, ela corresponda aos meus desejos, pessoas ao meu redor, né? E o ministério também, ele gera muitas expectativas, né? E a gente vê que no capítulo anterior o autor declarou: se o leitor é ao mesmo tempo pregador, professor, administrador, pastor, evangelista e conselheiro, é provável que tenha de lidar com níveis altos de estresse. O estresse está muito elevado. Somente indivíduos
super-humanos poderiam desempenhar todas essas tarefas. Em sua maioria, os líderes esperam demais de si mesmos. E, de acordo com a pesquisa do livro, 72% deles consideram que uma das 10 principais fontes de estresse no ministério são as expectativas que eles têm de si mesmo. E muitos, para demonstrar a fé, têm essa expectativa alta demais e tentam fazer mais do que conseguem. Algumas expectativas típicas de um líder, o autor coloca aqui: pregar 2 vezes aos domingos e ser encarregado dos cultos, liderar uma reunião de oração nas tardes de domingo, dirigir uma reunião de jovens logo após o culto vespertino, liderar um grupo de estudo bíblico semanal, liderar a reunião de oração durante a semana e em algumas outras noites também, passar todas as manhãs estudando a Bíblia e preparando as pregações e os estudos, visitar os doentes, visitar os membros, não para, né? Dedicar tempo para o cônjuge, os filhos, individualmente, estar disponível para atender telefonemas dos membros da igreja, separar tempo para aconselhamento sempre que as pessoas precisarem, celebrar funerais e acompanhar os familiares no luto, fazer aconselhamento pré-nupcial e realizar os casamentos, controlar a correspondência, a papelada burocrática da igreja, envolver-se em projetos e programas comunitários. E tem mais coisas aqui, a lista é muito grande, né? A pesquisa do autor revelou que a maioria dos líderes trabalha de manhã, tarde e noite, no mínimo 5 dias por semana. Em média, dedicam 65 a 85 horas semanais para cumprir suas tarefas impostas pelas expectativas. E essa é uma longa jornada que deixa pouquíssimo tempo para cuidar de suas necessidades pessoais e de sua família. E aí, essa o autor chama de a síndrome de andar sobre as águas, né? Ter expectativas irreais, porque só Deus pode andar sobre as águas. Nós não vamos conseguir. E ele cita aqui, ele coloca a citação de um autor chamado Dr. Archibald Hart, que eu conheci pessoalmente no seminário Fuller, na Califórnia, no início da década de 80. Participei de um curso do Dr. Archibald Hart, e o curso era o líder e a resolução de conflitos no ministério, né? E ele, ele afirmou isso no Dr. Archibald Hart. Eu vou ler para vocês. Ideias errôneas a respeito do ministério podem levar à depressão. Com frequência, esses conceitos distorcidos a respeito de tudo que envolve a vocação do líder o levam a criar expectativas pouco razoáveis e, consequentemente, depressão. Uma ideia muito comum é de que o ministério seja uma tarefa sagrada e uma vocação soberana e, portanto, exige um comprometimento especial. Teoricamente, isso está correto, mas essa postura pode ser facilmente distorcida e levar a pessoa a ter expectativas exageradas. Então, vocês viram como isso pode levar à depressão. E eu queria recomendar para vocês, neste momento, um livro publicado pela editora Fiel, A Depressão de Spurgeon. Spurgeon foi o príncipe dos pregadores ingleses no século XIX. Ele é o meu guru no bom sentido. Eu tenho tudo que Spurgeon escreveu, já li muito Spurgeon, já preguei muito os seus sermões e continuo lendo, já chorei lendo os seus sermões também, mas ele tinha depressão. E é muito triste quando alguém trata a depressão como se fosse algo do demônio, que a pessoa está em pecado, que o diabo está dentro dela, por isso que ela está deprimida, porque a depressão ela pode ser também uma questão física. Por isso tem tratamento, né? Tem tratamento médico, tem remédios para isso. E o Spurgeon era um homem que tinha muita depressão. Eu já li nos sermões dele, eu não me lembro qual deles, que uma vez ele tinha muita depressão constante. E uma vez ele estava em depressão e ele então resolveu o seguinte: eu preciso assistir um culto onde eu não tenha responsabilidade de pregar. Eu vou sair para aí, vou entrar numa igreja onde ninguém me conhece. E eu vou participar do culto e ouvir a palavra.
Ele foi na periferia de Londres, entrou numa igreja, sentou-se, e o pastor começou a pregar. E à medida que o pastor ia pregando, o Spurgeon começou a chorar. E ele então disse para si mesmo, eu sou salvo, porque estava duvidando até da sua salvação. Ele que era 5 pontos calvinista, né? 5 pontos calvinista. Então ele diz, eu sou salvo sim, porque a palavra do meu Deus mexe comigo. E ele chorava. Quando terminou o culto, ele foi lá cumprimentar o pastor. E agradeceu o pastor. Pastor, muito obrigado. A sua ministração hoje foi uma bênção para a minha vida, uma renovação para a minha vida. E o pastor olhou nele e disse, mas o senhor não é o Spurgeon? Sou eu mesmo. Meu Deus, eu estava pregando uma mensagem sua. Não se preocupe, pastor. O Spurgeon respondeu. Eu fui tão abençoado de beber do meu próprio copo, né? Então tem essas coisas na vida do Spurgeon. E nem por isso ele deixou de ser um grande homem de Deus e deixou um grande legado, né? Muitos líderes cometem vários erros, entre os quais planejam tarefas em excesso. Não deixam espaço para o relacionamento conjugal ou na família. Acham que o crescimento da igreja depende só dele. Não depende, né? Isso é complexo de Messias. Essa igreja depende de mim, não depende só de você. Depende do corpo, de outras pessoas também, né? Então eles acham que depende só deles. O crescimento da igreja é um ato soberano de Deus. Atos dos Apóstolos traz essa expressão. E o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Outros pastores colocam alvos irreais para a igreja. Chega no mês de janeiro, reúne a igreja e diz, meus irmãos, a igreja tem 200 membros. Meus irmãos, até dezembro, nós teremos 3.000 novos membros. Está errado. Se for para ter, Deus vai fazer. Pode fazer até mais de 3.000, mas colocar alvos irreais frustra a igreja, causa decepção e desencoraja, né, o trabalho da igreja. Isso não é saudável, não é bom fazer isso, né? Outros não deixam margem nas suas agendas para emergências, né? Às vezes acabam até marcando 2 compromissos ao mesmo tempo. Eu já fiz isso. E é preciso tomar muito cuidado, né? E outros não permitem que outras pessoas participem do ministério. Ele quer fazer tudo sozinho. Eu conheci um pastor assim. Ele tocava, ele cantava, ele ensinava a escola bíblica dominical, ele pregava, ele ensinava. Tá? Uma vez eu fui fazer um trabalho, uma conferência, no interior do estado de São Paulo. Eu fiquei lá de sexta a domingo. Tá? E o conjunto musical subia para cantar, né? E cantava, e ministrava todos os cultos, né? E foram vários cultos. Eu só ouvi a voz do pastor. Eu não ouvi a voz de mais ninguém. Ninguém naquela igreja falou, pelo menos enquanto eu estive lá. O pastor, ele abria o culto, ele fazia a oração inicial, ele cantava, ele apresentava os louvores, ele terminava o culto, ele me apresentava, ele orava no fim, ele dava a bênção no fim. Isso em todos os cultos, né? É muito triste, né? Porque o corpo tem que funcionar, as partes devem funcionar para o bem comum. Isso é muito importante. A Bíblia trabalha muito essa questão, né? Você já viu uma orelha andando por aí sozinha? Não tem. Um cotovelo andando por aí sozinho? Não. Nós precisamos uns dos outros, né? O que é muito importante. E as expectativas dos membros sobre o pastor são enormes, né? Em algumas igrejas, não são todas, mas em muitas igrejas, o líder deve ser um exemplo moral perfeito. Eu já tive que pedir perdão por coisas que eu fiz errado. Tive que pedir perdão para um irmão, para uma irmã, para um grupo de pastores. Já aconteceu, né? E eu falei o que não devia e assim por diante, né? E outros, os membros da igreja acham que o pastor tem que dar apoio moral e emocional o tempo todo para os membros. Ser um bom administrador. Né? Ensinar sobre todo e qualquer assunto. Gente, eu não sou assim. Eu não domino tudo, não. Domino um grão de areia. Tem muita coisa que eu tenho que ficar ouvindo e aprendendo e ouvindo outra vez, né? Eles acham que o pastor tem que aconselhar os membros, uma atividade emocionalmente desgastante o tempo todo também, né? Se algum ser humano for capaz de realizar todas essas tarefas, também vai conseguiria andar
sobre as águas, como mencionei anteriormente. A igreja espera que o líder seja quase que um Deus, né? Ou o primeiro abaixo de Deus na hierarquia espiritual. Um exemplo perfeito de moral, um poderoso guerreiro de fé e poder espiritual, um solucionador de problemas, né? Que ele saiba todas as respostas. É o gênio da lâmpada. Chamou, ele já... Qual o problema? Já resolve, né? Que ele seja um herói da fé, uma fonte de apoio, não importa a sua condição emocional ou física. Alguém sempre pronto a ouvir. E tem outras coisas que os membros também vão esperando aí, né? E tem muita coisa, né? Alguém que tenha conhecimento sobre todos os assuntos, né? Um excelente comunicador e assim por diante. Quais são as expectativas do pastor, do líder cristão para com Deus? Alguns líderes cristãos acham que Deus tem que ser um mágico, um Papai Noel, né? O gênio da lâmpada novamente, né? Mas a obra de Deus, ela não é feita sem lutas. A obra de Deus sempre foi feita com luta e sempre será. E eu poderia aqui usar muitos exemplos, mas eu não tenho tempo, né? As expectativas do cônjuge, né? Quando o líder tem expectativas muito elevadas em relação à sua esposa, por exemplo. Porque eu cresci no pentecostalismo e sou pentecostal, então o meu ideal de esposa, a mulher ou a moça que eu procurava para casar comigo, tinha que ter calo no joelho, tinha que ter cabelo comprido lá nas costas, né? Tinha que usar vestidão até no pé. Esse era o meu ideal. E foi o contrário. A minha esposa, quando eu a conheci, eu nem queria saber, porque ela era muito bonitinha, diferente, não tinha esses atributos, não tinha calo no joelho. Mas foi ela que Deus preparou, né? E nós já fizemos 36 anos de casados, né? Eu sou 14 anos mais velho do que ela. E deu certo, pela graça de Deus, né? Deu muito certo. Minha esposa é uma bênção, ela é a melhor parte do meu ministério, é a melhor parte, né? Então, essa era a minha expectativa, às vezes esperamos demais, né? E as expectativas para com os filhos dos pastores, dos líderes cristãos. Pobre dos filhos, né? Muitas vezes, não, nem sempre. Os filhos lidam com muitas expectativas de várias fontes, dos pais, da igreja, da comunidade, de outros líderes, né? E de crianças com quem se envolvem, com quem vivem, né? E os filhos dos líderes cristãos devem manter as aparências e zelar pelo ministério dos pais. Você não pode envergonhar o seu pai. Mostrar que o líder é um bom pai ou uma boa mãe. Comportar-se melhor do que as outras crianças da igreja, isso é cobrado deles. Ter um excelente desempenho, manter-se quietos, respeitosos e não causar constrangimentos. Estar sempre vestidos de maneira apropriada. Compartilhar seus pais com os membros da igreja. Passar longos períodos sem ter contato com os pais e sem reclamar. Compartilhar o lar com os membros da igreja e ir para o quarto quando houver alguma reunião. E ceder o quarto e a cama quando tiver visitas. Tem mais essa também. E saber responder todas as perguntas do professor da escola dominical. Ah, mas você não sabe? Não, não sei. Não, mas você é filho de pastor, você tem que saber. Já pensou? E as expectativas em relação a você? Qual é a sua expectativa como líder cristão? Todo líder deve ponderar sobre o seu desempenho ministerial de vez em quando e fazer uma autoanálise, né? E você pode fazer uma lista com as seguintes questões. Continuo trabalhando de acordo com o meu chamado? Eu estou sendo fiel ao chamado de Deus? Spurgeon tinha uma frase interessante. Se você puder ficar fora do ministério, fique. Porque quem foi chamado para o ministério não consegue ficar fora dele. Não importam as circunstâncias. Minhas atividades são adequadas aos meus talentos e qualidades? Minhas expectativas para comigo estão corretas? Então, muitos querem cumprir as expectativas, fazendo, é performance, né? É atuação, é ativismo.
E eu fico me lembrando do que aconteceu no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3:17, quando sai uma voz da nuvem dizendo: este é o meu filho amado, em quem me alegro. E olha que Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, não tinha contado nenhuma parábola, mas o relacionamento não era com base na performance, né? Era no amor. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus nunca teve essa crise na vida dele. Ele sabia, e ele repetiu isso: o Pai me ama, né? O Pai me ama. Ele tinha certeza disso. E é muito importante isso, né? Quando eu fui começar o ministério da Igreja Cristã da Trindade, há mais de 20 anos, eu tomei uma decisão. Eu tomei algumas decisões, eu vou passar para vocês agora. Pode ser útil para alguns, pode ser que alguns queiram repetir isso na sua vida, pode ser que não, mas eu vou passar. E tem me ajudado. Então, algumas decisões que eu tomei. Primeiro, nunca tentarei ser um pastor perfeito. Se eu tentar ser um pastor perfeito, eu vou enlouquecer. Não tem jeito. Então, a gente vai ter que conviver com os defeitos uns dos outros do ministério. O que nós não podemos é conviver com a safadeza um do outro. Mas conviver com os defeitos uns dos outros não tem outro jeito. Eu erro, né? e erro várias vezes, e vou continuar errando, porque eu sou humano. Tá? Falha humana não é a mesma coisa que maldade, né? Não é a mesma coisa que maldade. Não podemos agir na maldade, mas falhas humanas acontecem. Outra coisa que eu também decidi: nunca tentarei agradar a todos, né? Porque nem Jesus fez isso. Então não vou tentar agradar a todos. Tá? Outra coisa que eu decidi: não quero caminhar com pessoas insatisfeitas. Não é insatisfeitas num momento. Se um membro da igreja está insatisfeito com alguma coisa, ele precisa procurar o pastor e abrir o coração. Pastor, isso me incomoda, isso me inquieta, isso me deixa incomodado, né? E aí vamos conversar. Agora, tem pessoas que são eternamente insatisfeitas. Elas são insatisfeitas o tempo todo. E pessoas insatisfeitas contaminam outras. Não há o que você faça, não tem jeito. Elas continuarão insatisfeitas, porque eu já vi isso acontecer. A ponto de perguntar: o que é que você quer que a gente faça para você trabalhar contente aqui conosco? A pessoa enrola. Toda semana era a mesma pergunta. E um dia dissemos: não dá certo, não tem como caminhar juntos. E a própria Bíblia diz, né? Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo, né? Então não tem. Também não quero caminhar com pessoas que são do contra. Tudo eles são do contra. Claro que existe espaço para o contraponto, para mostrar: pastor, o que você acha disso? Você já pensou nisso? Mas tem pessoas que são do contra o tempo todo, né? Se você disser: eu gosto do Corinthians, eu odeio o Corinthians, né? Mas se você disser: eu amo o Corinthians, não, e vice-versa, né? Eu amo o Corinthians, às vezes eu odeio o Corinthians, eu amo o Corinthians, sempre do contra. Não quero caminhar com essas pessoas. Outra coisa também que eu decidi: nunca vou sofrer por alguém que for embora. Se alguém for embora, eu vou entender que Deus retirou aquela pessoa, né? Deus retirou aquela pessoa. E uma outra coisa: quando você está insatisfeito demais no lugar, talvez tenha chegado o tempo de você levantar acampamento. Talvez Deus esteja te dando a direção para ir para um outro lugar. Tá? Eu trabalhei 8 anos na Embraer. Eu ia cantando para a fábrica, feliz. Eu trabalhava cantando. Eu ganhei almas dentro da Embraer. Algumas almas que eu ganhei lá hoje são pastores. Mas quando chegou o momento de eu saí porque eu quis ir para o exterior e fui para estudar, eu não tinha mais alegria em ir. Eu digo isso nos últimos dias, tá? Já o coração já estava apertado. Então, é preciso prestar atenção nisso também. Então, nunca vou sofrer por alguém que for embora. É uma coisa muito triste. É uma coisa muito, não triste, mas uma coisa muito interessante, que Jesus, ele dificultava na entrada e facilitava na saída. Ele não impedia as pessoas de ir embora. Quando alguém queria segui-lo, ele colocava obstáculos. Pensa bem: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Conta
né? Conta aí, pensa bem no que você vai estar fazendo. Ele não ele dificultava na entrada, mas ele facilitava na saída. Quando em João capítulo 6, a partir do versículo 66, vários discípulos, ou muitos discípulos, começaram a ir embora, ele perguntou para os 12, vocês também querem ir? Vocês também querem ir embora? Então, ele não dificultava a saída das pessoas. Tá? Ele dificultava a entrada, não a saída. Outra coisa, nunca vou mudar a identidade da igreja para agradar os que chegam. Você escolhe uma linha e com ela você vai permanecer. Essa é a nossa declaração de fé, esse é o nosso regimento interno, essa é a nossa liturgia. Liturgia pode mudar, claro, liturgia você pode variar, mas tem questões que são inegociáveis, né? Inegociáveis. Então você não pode mudar. Tá? Eu aprendi isso com um pastor amigo meu na Califórnia, há décadas, né? Na década de 80, se não me engano, ele pastoreava uma grande igreja. E um dia, no domingo de manhã, chegou um casal naquela igreja e assistiu o culto. E depois foi falar com ele. Ah, pastor, que igreja maravilhosa. Nós gostamos muito daqui, pastor. A música, a pregação e tudo isso. Mas nós só sentimos falta de uma coisa, pastor. Aqui vocês não cantam o hino do Inário, né? E a gente gosta muito de hino do Inário. E o pastor respondeu na hora. É verdade, aqui a gente não canta. Mas tem um pastor amigo meu, ele tem uma igreja, é perto daqui. Lá eles cantam bastante hino. Vocês vão gostar muito de lá. Ora, eu conheço muita gente que na hora... Não, irmão. Nós, então, a partir de agora, vamos cantar. Agora que vocês chegaram. Não dá certo. Não dá certo. Se você vai agradar a todos, mudar a identidade da igreja para acomodar a todos, você vai ficar sem identidade. As pessoas que chegam têm que saber como nós somos. E elas têm que se moldar a nós. E não a igreja moldar a quem está chegando. Eu conheço um pastor assim. Eu conheço. Que uma vez ele pôs a bateria na igreja. Era uma igreja que não tinha bateria, essa coisa de muito tempo. Aí, porque os jovens pediram, pastor, se não tiver bateria, nós vamos embora. Não, espera aí que nós já vamos comprar a bateria. Pôs a bateria na igreja. Quando ele pôs a bateria, os idosos chegaram para ele. Pastor, com a bateria aqui, nós vamos embora. Tira a bateria. Gente, durma com esse barulho, não tem jeito, né? Uma outra coisa também que o autor trata, já no capítulo 5, eu estou vendo que não vai ser possível tratar de tudo, mas deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Acabou, né? Meu tempo já acabou. Lamentável, meu tempo já acabou, mas eu quero dizer para vocês que ainda ficaram vários tópicos, mas que você, adquirindo o livro, você terá muito mais daquilo que eu estou comentando aqui com vocês. Foi um grande prazer. Eu espero, em momentos futuros, eu participar, junto com vocês, dos Congressos da Vida Nova, se não for como preletor, também como participante. Muito obrigado, meu querido Paulo Romero. Uma bênção ter você aqui conosco, viu, meu irmão? Leve o nosso abraço aí a Simone, a todos os familiares, aos irmãos aí da Igreja Cristã da Trindade.